Neste mês de dezembro de 2020, completam-se 5 anos do tal Acordo de Paris. Aquele que estabeleceu as tais metas de 1,5 graus a 2 até 2030, que a temperatura do planeta não poderia passar dessa temperatura, realmente. A precisão, os modelos, como eu já falei em outros vídeos que eles usam, não funcionam para trás, mas para frente eles querem ter a precisão de entre 1,5 graus a 2 graus. Pois então, então dias atrás já começa a surgir aquelas matérias previamente já disseminadas aí pela imprensa para ir preparando o grande momento, né? Meados aí de dezembro. E aí é publicado um relatório, né, da Organização Meteorológica Mundial. Aí você vai dizer, poxa, Organização Meteorológica Mundial, né, deve ser um grupo de meteorologistas isentos, né, que resolveram criar uma espécie de associação para discutir, né, os trabalhos. Não. Apesar de conter dezenas de meteorologistas, todos eles trabalham em função da ONU. Ela é uma organização da ONU. Então é claro que muitos desses cientistas, se eles discordarem do que é o protocolo passado pela ONU, eles não só não estarão nesse compêndio aí desse relatório, como com certeza perderão muito das verbas para suas pesquisas, né? Então eles entram na chamada referência circular, né? Me fala da mesma coisa, eu repito o que você falou e aí nós vamos continuando, né? E muitas das previsões, como eu já disse, que são feitas, nenhum deles vai estar aqui para ser questionado daqui até o fim do século, né? Mas aí, analisando isso já há alguns anos, veja que eu estou colocando aqui, não se trata, porque a primeira coisa que sempre se aparece quando você começa a questionar alguma coisa é negacionista. Você é negacionista, você é negacionista. Ora, as mudanças climáticas, elas existem, aliás, sempre existiram, independente dos homens e das mulheres. Esse é o ponto, né? Que o planeta está em mudança, por exemplo, o campo magnético da Terra está em mudança, uma mudança acelerada, uma inclinação, né? Uma declinação que está aumentando, né? Só falta dizer que também isso é provocado pelo efeito antropogênico, né? Agora, há uma mudança em relação de algumas 2 décadas para cá, que quando se tinha ali protocolo de Kyoto, teve a Rio 92, né? Se estabeleciam esses protocolos, lindo aquelas fotos, que todos os chefes de Estado aparecem naquelas fotos pomposas ali, mas aquilo tudo é balela, ninguém nunca cumpriu isso, simplesmente porque você teria uma restrição da atividade econômica. Não, ou eu não estou dizendo que nos últimos 30 anos não se evoluiu muito de se eliminar os chamados particulados ou enxofre em combustíveis como o diesel, por exemplo, né? Ou uma eficiência maior na emissão dos gases, por exemplo, poluidores de termoelétricas, né? O próprio combustível dos navios, que sempre foi um combustível de baixíssima qualidade, passou por todo um processo de melhoria para que a combustão disso não jogue enxofre, coisas na base de nitrogenadas, que podem se tornar ácidas e assim por diante. Mas, para os ativistas e para muitos desses cientistas, eles ficam frustrados, porque no âmbito de fato como as coisas acontecem politicamente, não dá para seguir na velocidade do modelo matemático deles, que aliás é muito peculiar. Sempre que vocês virem, eu já comentei isso, um gráfico sobre aquecimento global, percebo que ele começa sempre em 1850, com a falácia de que eles estão pegando uma era ali pré-revolução ou início da Revolução Industrial. Ora, primeiro, por que não mostrar uns 100 anos para trás? Sabe por quê? Se eles mostrarem, vamos dizer, desde 1750,
nós vamos ver que a temperatura só caía. A própria Revolução Francesa, como eu comentei, em 1789, uma das variáveis é o tremendo frio que passava a Europa já há décadas. Então pega muito mal, porque as pessoas intuitivamente vão ver a temperatura que ela vinha caindo. E ela estabiliza em 1850 e aí começa a subir. Então essa é a pegadinha. 1850 não está relacionado diretamente com a Revolução Industrial. Mesmo nessa época, quem ainda tinha uma indústria bastante desenvolvida era localizadamente na Inglaterra. A França, em função de todas as consequências da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, ela ficou atrasada em relação a isso, dessa pujança de indústria. E a Alemanha, mais ainda, porque a Alemanha só se unifica depois. Não estou querendo dizer que nem na França nem na Alemanha, em 1850, não tinha indústria. Mas se você olhar por metro quadrado, onde tinha as maiores indústrias de tecelagem, metalúrgicas, eram na Inglaterra. Né? Não é à toa que o Marx vai ali para a Inglaterra exatamente para estudar o movimento proletário e tal, que era forte aonde? Na Inglaterra. Ele, como alemão, se ele encontrasse as mesmas condições na Alemanha, ele teria ficado na Alemanha fazendo os estudos dele na Alemanha. Tá certo que ele tinha problemas de uma certa perseguição pelas ideias dele, mas ele não cita a Alemanha como uma referência, porque a Alemanha ainda estava numa fase, saindo ali de uma fase bastante agrária, o que até dificultou um pouco a unificação, pela força que tinha os fazendeiros. Mas você não pode dizer que é a partir de 1850 que em locais assim, tão pontuais isso influenciasse a temperatura do planeta. Porque a gente tem que lembrar que, apesar da Europa de fato estar ali bastante evoluída em relação a outros lugares do planeta, mas eles conseguiram produzir uma coisa muito mais limitada do que se produz hoje, por exemplo. Então, aquele gráfico que mostra a elevação da temperatura de 1850 até por volta de 1915, 1917, é bastante suspeito. E aí, há um período ali de resfriamento novamente naquele começo do século XX, e volta-se a ter uma elevação que vai até o final dos anos 40, como esse mesmo gráfico ele demonstra. Só que eles não explicam como é que nos próximos 30 anos, ou seja, o mundo aí já bastante interligado após a Segunda Guerra, aí sim você tendo atividades fortes desde a Ásia até o continente americano, de leste para oeste, e a temperatura só caiu por 30 anos. Isso os modelos não explicam. Né? Mas eles querem inferir que, nossa, a temperatura já subiu ali em torno de 1,5 grau, a gente ainda tem uma margem pequena para não subir 2 graus. Mas como ele dizia que o procedimento mudou em relação a esses ativistas e esses cientistas frustrados. Eles passaram a usar a judicialização para tentar impor a vontade deles à força. Por isso que exatamente dias atrás, quando já apareciam certas matérias falando da proximidade do aniversário dos 5 anos do Acordo de Paris, aparece uma manchete dizendo que o Tribunal Europeu dá luz verde para um processo movido por jovens contra o aquecimento global. Quem é que está por trás desses jovens? São 6 jovens portugueses. Uma ONG inglesa, a GLAN, Global Legal Action Network. Então é muito interessante. Por trás de vários desses jovenzinhos super bem intencionados, tem ONGs com bastante dinheiro, e valeria a pena que eles abrissem realmente todos os financiadores. Não adianta dizer que você recebeu de uma fundação e tal, como aquela mocinha sueca recebe, né? Que a ONG dela recebe dinheiro de outras fundações, né? Então, exatamente para formar um efeito de blindagem, para você não chegar na pessoa física, né? Facilmente. Mas se chega. E o interessante é que eles entraram com um processo na União Europeia contra os 27 membros da União Europeia, alegando violação dos direitos humanos, porque na Constituição da União Europeia diz que ninguém deve ser submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante.
Essas pílulas de veneno, que são incluídas em constituições, em tratados, até na Constituição brasileira, se colocam esses direitos, tanto que assim, difusos, e aí, como acontece no Brasil, vem o Ministério Público, vem algum partido e diz, não, com base na Constituição, porque diz que tem que ter o direito, que tem que ter não sei o quê. Sim, a questão é de quantificar o que você pode fazer, nesse caso, por exemplo, do tal aquecimento global. Né? Você vai parar o que? As fábricas vão parar, porque elas não têm outro tipo de tecnologia a não ser as que nós já conhecemos. E aí eles engatam a falácia do CO2. Aliás, eles têm um problema enorme nesse 2020 que eu vou falar em seguida. Bom, o fato é que a tal do Tribunal Europeu de Direitos Humanos deu seguimento, ele que fazia uma análise, deu seguimento para que agora seja encaminhado. Os países têm até fevereiro de 2021 para responder uma série de perguntas que foram feitas. Eu fico imaginando as perguntas, deve ser uma coisa, né? Coisas assim. Você conseguiria desligar suas usinas termoelétricas? Você conseguiria desligar as suas usinas atômicas? Você ainda utiliza carvão? E os navios vão passar a ser elétricos? Os porta-containers, os navios que transportam grãos? Em quanto tempo? Quantos anos eles poderiam ser navios elétricos? Né? E aí, é claro, né, eles colocam na boca desses jovenzinhos, como um aqui que diz, eu gostaria mesmo que os governos europeus fizessem imediatamente aquilo que os cientistas dizem. Ah, sim. Para muita coisa que se você fizer o que os cientistas dizem, nós estaríamos realmente lascados, né? Só ver os grandes furos, né, de vários cientistas na história. Então não é por aí. E como eu dizia que eles têm um problema muito sério em 2020, é porque com toda a retração econômica mundial se esperava que a concentração de CO2 diminuísse. Não. Na publicação do próprio relatório dos tais meteorologistas lá ligados à ONU, eles atestam de que a concentração está ainda no topo, no high, em relação sempre a 1850, né? Em relação sempre a 1850. Ninguém fala daquela época dos dinossauros, daquela coisa, a concentração que havia, que já foi definido, levantado isso, e não tinha crescimento antropogênico, mas tinha muito mais CO2 do que tem hoje. Né? Bom, só que aí o problema é o seguinte, o nível de partículas por milhão de CO2 está em 415 partículas por milhão. E aí qual foi a solução que o relatório aqui, na verdade o pré-release, né, porque o relatório eu estou terminando de ler, né? Eles são espertos, eles lançam algumas páginas de pré-release, porque eles sabem que a maior parte dos jornalistas que vão coletar não vão ler o relatório nos detalhes, vão ler só o pré-release. E é interessante que no pré-release ele já diz o seguinte, olha, aumentou o nível de CO2 em função das queimadas das florestas. Tivemos muitas queimadas de florestas em 2020 que jogou toneladas de CO2. E é interessante que no capítulo que fala sobre a queimada das florestas, eles fazem questão de citar o interior da América do Sul, chegam a falar do Pantanal, falam ali da região ali da Argentina, só que interessante, por passe de mágica, eles não falam nada das florestas do Congo, que a intensidade de queimadas foram muito maior do que aqui na América Latina. Né? De qualquer forma, os incêndios florestais estão sendo culpados agora de aumento de CO2. Vocês lembram anos atrás, quando teve uma série de queimadas na Europa, né? Morreu muita gente em Portugal, alguns anos atrás. Nunca esse mesmo organização apareceu com algum dado mostrando que isso estava aumentando o nível de CO2 naquele momento. Né? Mas agora a culpa é do aumento do CO2 em função da queima das florestas. Né? E é interessante também que em algumas partes, isso no relatório bruto, aparece que algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, se fala do El Niño, do Laninha, se fala que realmente 23%
da quantidade de CO2 ou é bombeado ou é retirado pelos oceanos. Só que há uma inversão na relação de causa e efeito. Sempre como eles estão focados em dizer que há uma emissão do gás de efeito estufa, então é por ele estar em maior quantidade é que de repente aparece a maior concentração de CO2 no oceano, tornando o oceano mais ácido. Mas se está aumentando e toda vez que aumenta a temperatura, os oceanos eles jogam mais CO2 e eles mesmos estão dizendo que tinha certas anomalias, né? O que é interessante que nesse relatório eu vou abordar isso depois que eu terminar a resenha de 2 livros só sobre muitas das falácias já há muitos anos sobre aquecimento global. Mas me parece que assim, no relatório, como ele é um colchão de retalhos de vários cientistas vindo de cada lado e eles precisando sempre justificar o seu trabalho, aquela coisa, mas em alguns momentos o cientista não vai colocar a cara a tapa numa coisa que ele vai ser desmoralizado mais para frente. Então ele coloca muitas vezes de uma maneira difusa. Quando eles juntam para fazer esse condensado do documento, você começa a perceber que tem certas coisas que não batem, porque numa parte do relatório ele começa a citar recente o efeito do Laninha, numa outra parte está dizendo maior acidificação do oceano, e aí começa a ter coisas que são tanto quanto contraditórias e também são assim, suprimidas, porque em nenhum momento é tocado a questão nos últimos anos da maior intensidade solar, desde ali do final dos anos 70. O Sol estava a partir dos anos 70 numa atividade muito grande, que a partir agora de 2020 cessou. Nós estamos tendo muito menos manchas solares, então a hora da verdade vai chegar agora ao longo dessa década, porque o Sol está entrando no mínimo solar. Só que é curioso que em nenhum momento, falando dos estudos, se fala da atividade solar, que ele sim, se nós considerarmos que 72% da superfície do planeta está tomada ali pelos oceanos, é de se imaginar que de fato o Sol aquecendo, só o Pacífico é 35% da superfície da Terra. Então quem aquece quem? Quem aquece quem? Então isso ainda nós vamos poder discutir essa questão. E finalmente uma daquelas preciosismos científicos dizendo que não, as nossas medições de satélite estão detectando um aumento do nível do oceano, porque é claro, né? Eles estão dizendo sempre que não, o Ártico está desgelando. Inclusive tem uma parte aqui que diz a Greenland continue to lose ice, losing 152 gigatoneladas de gelo só nesse ano. Eu li propositadamente em inglês o Greenland, exatamente porque é terra verde, Greenland. Cerca de mil anos atrás, quando ali, antecedentes ali dos escandinavos e tal, descobriram, eles chegaram ali no que nós conhecemos como Groenlândia e deram o nome de Greenland. Então o fato da Groenlândia não ter gelo em certos períodos também não é por causa do aquecimento antropogênico. Ou será que há 1000 anos atrás caçar foca, baleia, por esses pescadores, por esses desbravadores é o que aumentou o efeito estufa também, só falta isso, Então o fato da Groenlândia estar perdendo gelo, novidade nenhuma, sinceramente, novidade nenhuma. E esse gelo, essa água tem que ir para algum lugar, não é possível, então o oceano está aumentando, o nível do oceano. E aí a medição é tão precisa que eles calculam que está subindo 3,3 milímetros por ano. Vou repetir. 3,3 milímetros, mais ou menos 0,3, ainda tem mais ou menos 0,3, é uma precisão, milímetros por ano. E nós não vemos em boa parte do mundo ninguém reclamando desse tal aumento do oceano que eles sempre erraram. Isso aqui também é uma coisa ardilosa, porque se eles dissessem 1 metro por ano,
pôr 1 metro por ano, todo mundo, não precisa ser cientista para perceber que está subindo 1 metro por ano. Na média, hein? Na média, eu não estou falando de maré, né? Estou falando na média, está 1 metro mais alto. Mas tem que ser uma coisa que diz, não, nós já detectamos 3,3 milímetros por ano. Por isso que é urgente. Por isso que é urgente. E é interessante porque como tem essa coxa de retalho, mais para frente se diz assim, não, o nível médio global do mar em 2020 é similar ao que aconteceu em 2019, se mantendo num patamar elevado, apesar do efeito que nós sabemos que o Laninha ele tem um efeito muitas vezes de mudar também essa questão no Pacífico. Ele influencia em função das precipitações, também o nível do mar. Então parece que tem alguns pedaços que estão aqui que não são exatamente das mesmas pessoas que estavam antes aqui, né, demonizando totalmente aqui a questão da Groenlândia, essa coisa toda. Então é bastante interessante. Nós vamos ouvir ao longo de dezembro muitas reportagens, muitas matérias, aqueles mesmos especialistas, né, falando sobre o Acordo de Paris, os 5 anos e tal. Mas isso é importante. A coisa mais importante é que eles saíram de um tanto da questão do protocolo, né, e estão indo para a judicialização. Isso tem um lado que é bom, porque toda ação tem uma reação. Essa judicialização, os governos vão dizer, a culpa não é minha, eu não posso fazer nada, as empresas A, B, C, D estão dizendo que não pode fazer isso. E aí as empresas, não aquelas que podem dizer que vão simplesmente trocar, sabe, aquelas que produzem cosméticos, né, e falam, não, aqui é tudo lindo, veja, olha a natureza através aqui da fábrica, tudo isso é fácil, trocar para uma matriz limpa, né? Mas indústria pesada, indústria de base, indústria química, e aí a coisa vai ser enquadrada, porque eles vão dizer, olha, caia na realidade, realmente caia na realidade, porque em 10 anos não vai rolar, não vai mesmo.